Aquane trouxe um livro para Leônia e ela lhe agradeceu. Ao olhar para o livro, o Duque ficou assustado ao ver do que se tratava. O título era A Vida é Inútil. Então, ele perguntou por que ela não lia contos de fadas, e ela disse que eles eram muito infantis, e ele disse que era para ela ler aquele tipo de coisa na sua idade. Irritada, ela disse que já havia lido tudo de qualquer maneira. O Duque achava que aquilo era impossível, então perguntou onde ela havia conseguido aquele livro. Leônia falou que havia encontrado no escritório dele, já que ele havia dito que ela poderia ler o que ela quisesse. O Duque perguntou o porquê dela ter escolhido aquele livro, e ela lhe disse que o título era interessante, e que na sua experiência, a vida realmente era inútil. Ele achava que ela percebeu aquilo por si mesma, já que ela passou por muita coisa no orfanato, por isso, ele perguntou se ela sentia falta de sua mãe. Mas ela respondeu que não sabia quem eram seus pais biológicos, o deixando surpreso. Ela continuou dizendo que não tinha nenhuma memória de antes de ir para o orfanato e que seu pai agora era ele. Não havia memória sobre os pais daquele corpo afinal, e não haverá quaisquer sentimentos àqueles que não estão nas memórias. As pessoas que realmente ela sentia falta, eram aquelas que estavam dentro da sua existência secreta, aqueles que ela nunca seria capaz de encontrar novamente. Então perguntou se tinha de lembrar deles. Carregando ela, o Duque disse que estava tudo bem ela não se lembrar. Lhe dando um docinho de morango, disse que pelo menos ela não se esqueceu que ele era o seu pai, já que havia pensado que nunca ouviria ela falar pai mesmo se ele estivesse prestes a morrer. Gaguejando, ela disse que aquilo era porque não estava acostumada a dizer, e ele falou que as desculpas dela eram entediantes. Gritando, ela perguntou por que ele estava tentando comprar briga de novo. Irritada, ela começou a bater nas caixas dos peitos dele. O Duque pediu para ela deixar ele olhar nos seus olhos, e ela se perguntava se ele queria ter uma disputa de encarada. Então, eles começaram a se encarar. E o Duque ativou as suas presas bestiais, fazendo os olhos dela ficarem amarelos. Mas ela não conseguiu ficar muito tempo com eles abertos. O Duque então mandou que todos saíssem. Depois disse a Leônia que odiava ficar de enrolação, pois aquilo era algo que idiotas inferiores fazem para parecer que tem algo a se mostrar. Nervosa, ela se perguntava se ele tinha algum tipo de memória ruim com conversa enrolada. Então, ele disse que seria direto, dizendo que acreditava que ela podia ser sua sobrinha. Chocada, Leônia se perguntou como diabos responderia aquilo. E disse que era uma órfã, perguntando se ele não havia lhe trazido do orfanato. Ele disse que ela tinha o símbolo da família Bolhote dentro do seu corpo, e ela disse que podia ser uma coincidência. Então, ele falou que cabelos negros apenas apareciam naqueles pertencentes à família Bolhote. No orfanato, como a criança era muito interessante, ele havia ativado as presas de propósito. Ele acreditava que os olhos que brilhavam naquela criança daquela vez fossem apenas o fluxo de mana. A fim de proteger seu corpo, jovens magos liberariam mana, mas aquele não era o caso, então perguntou se ela sabia o que eram as presas. Ela perguntou se era quando os olhos dele ficavam vermelhos. O Duque disse que ela podia não saber, mas os olhos dela estavam brilhando no orfanato, eles estavam ressoando com as presas dele. Então, ela perguntou se naquele momento quando seus olhos pareciam estar queimando era por aquilo, dizendo que não tinha sido assustador. O Duque disse que foi porque não estava tentando lhe assustar, e que agora, tudo o que fez foi tentar confirmar se ela tinha habilidade ou não. Pois, as presas respondiam a outras presas, perguntando se ela tinha entendido. Ela disse que realmente era uma bolhote. Ela olhou para suas mãos e apertou suas bochechas, dizendo que não era um sonho, e ele disse que aquilo não era motivo bastante para ela puxar suas bochechas daquela forma. Então, ela perguntou quem foi a pessoa que lhe deu a luz, e ele disse que foi a sua prima. Ela foi a mulher mais irritante do mundo. Varia da Besta Negra era uma novela que ela gostava de ler no outro mundo. O Senhor do Norte, Duque Bolhote, e aquela que será a sua companheira para sempre, a jovem dama Varia, da família de Condes Elbaneu, e a história desses dois amantes, era uma história bem divertida de ler, apesar de ser clichê. Mas ela dormiu e acordou não sendo uma nobre, mas sim uma órfã aleatória. Enquanto pegava a lenha, ela viu a carruagem com o símbolo de um leão negro. Então,
percebeu que aquele mundo era daquela novel assim que viu aquele emblema, por isso que colocou sua vida na reta e arriscou. Já que ser empregada de uma família de duques era 100 vezes melhor do que ficar naquele orfanato irritante. Mas, mesmo assim, o desenrolar da história sendo desse jeito foi completamente inesperado. Ela se perguntava se ser sua sobrinha era algo bom, pois não achava que algo assim havia acontecido na novel. Além disso, ela se perguntou se eles geralmente não revelavam algo daquele tipo enquanto estavam comendo o café da manhã. Leônia corria pela casa, e Cara dizia que ela não deveria correr por aí, senão iria cair. O Duque havia falado para ela perguntar a Cara se estivesse curiosa. Fechando a porta, ela disse a Cara que iria lhe contar um segredo, e Cara falou para se sentarem primeiro, perguntando que tipo de segredo ela queria lhe contar. Então, Leônia disse que o moço havia lhe falado, e Cara perguntou sobre o que era. E ela disse que era sobre a pessoa que lhe deu a luz. Cara ficou totalmente surpresa. Leônia então disse que o moço havia dito que a pessoa que deu a luz a ela era sua prima mais nova. Nervosa, Cara perguntou como ele foi capaz de verificar aquilo, e Leônia falou que foi as presas bestiais, e que ele havia dito que ela também as tinha. Então falou que a pessoa que lhe deu a luz também deveria as ter. Cara ficou a olhando bastante surpresa. Leônia começou a sacudir os braços nervosa, perguntando se aquela vovó estava chorando. Ela se desculpou dizendo que aquela velha estava sendo ridícula, pensando triste que a senhorita Regina podia não estar mais vivendo naquele mundo. Depois agradeceu a Leônia por se preocupar com ela. Cabisbaixa, Leônia perguntou se aquele senhor odiava a pessoa que lhe deu a luz. Cara gritou no mesmo instante que não era aquilo, tentando achar palavras para falar sobre Regina. Leônia pensava que Regina devia ser o nome da sua mãe. Então, Cara disse que Regina era uma pessoa extremamente densa e sem discernimento. Criando desculpas, ela continuou dizendo que aquilo podia não ser algo que um servo devia dizer, mas era assim que o mestre se sentia em relação a ela. E que era claro, que ela era muito gentil e não tinha defeitos. Era uma pessoa romântica que sempre perseguiu o amor e a paz em qualquer hora e lugar, e ela também recebia amor em todo lugar que ia. O real significado era que ela tinha um timing horrível e não sabia quando ficar fora das coisas. Cara continuou dizendo que a senhorita Regina realmente gostava do mestre, e que os dois não tinham irmãos, e talvez por isso, ela queria ser próxima dele. Ela perguntava várias coisas, pedia para brincarem e ficarem juntos. E que ela podia ter agido sem mais intenções. Leônia pensava que parecia que eles eram completamente incompatíveis, se perguntando quão densa ela era. Pelo que Leônia experienciou no outro mundo, não tinha nada mais triste do que uma idealista ignorante. O fato de Regina não aparecer na novel mostra o tamanho do desinteresse que o personagem principal, Feriu, tinha nela. Para ele, ter uma prima mais nova era irritante, e sua existência era uma que não importava se estava ali ou não. E Leônia meio que se sentia mal por ela, então, perguntou o que aconteceu com Regina. Cara falou que ela havia fugido. O amante de Regina era um cavaleiro andarilho, e é claro, a família era contra seu relacionamento. A senhorita Regina então decidiu virar as costas para a família e ir embora com a pessoa que amava. Entediada, Leônia pensava que havia sido sua culpa por ser curiosa, se perguntando se era um cavaleiro andarilho desconhecido, e que poderia se dizer que era uma merda completa cuspida da boca de alguém. Ela apostava que ninguém iria ler um livro com aquele título, e que até mesmo as companhias de conto de fadas não iriam querer publicar aquilo. Cara então perguntou se Leônia, por acaso, queria ver a senhorita Regina. Com um sorriso triste, Leônia apenas agradeceu por Cara lhe contar sobre ela. Era um segredo sobre seu nascimento que ela não deveria ter perguntado.